seja muito bem-vindo, que você possa receber o acolhimento tanto de nós como da espiritualidade amiga da casa, que você possa nessa noite trazer algumas reflexões que toquem aí o nosso coração e a gente possa galgar, melhorarmos a cada dia. Fique à vontade. Graças a Deus, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês de novo. E queria já começar adiantando uma parte aqui da leitura que eu vou fazer, porque a prece que Luísa fez, a primeira palavra foi amigo, se referindo a Jesus. Tá aqui, a gente vai usar a Bíblia de Jerusalém. Antes também agradecer a oportunidade de estudar no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Aderaldo faz parte desse grupo de estudo abençoado conosco. A gente estuda a Bíblia, estuda os motivos, os porquês, quem, quando, onde. É um estudo muito gostoso. Todo mundo, por favor, convidado a comparecer na AME. A AME é a casa de todas as casas espíritas. Ela não é uma casa espírita, então a gente não precisa se sentir: ah, mas eu vou abandonar minha casa espírita, eu estou traindo minha casa. Tá não, gente. Se você não tem compromisso às segundas-feiras, a partir de 8 horas da noite, se dirige lá. É um estudo muito gostoso. É essencialmente a Bíblia que a gente estuda. A gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo já é uma fonte de luz quase que inesgotável, mas aqui é a fonte de tudo. Esse Evangelho nem Kardec, nem nenhum espírito jamais ousou reduzir. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo continua sendo o ponto de referência para a doutrina espírita. Mas quando a gente deseja descobrir um pouquinho mais, sentir o perfume, viajar naquelas paisagens que Jesus compartilhou conosco há mais de 2000 anos atrás, vale a pena conhecer lá. Então, todos convidados. Agradecer também ao pastor Ed René Kivitz, ou Kivitz, né? Aderaldo é estranho, porque eu também busquei alguma inspiração nele. Ao pastor Caio Fábio, é muito polêmico, mas também é muito bom, tem uma linguagem muito jovial. Ao professor Severino Celestino, através da obra O Sermão do Monte. E a Jesus, que permite esse encontro aqui entre nós. Então, Luísa, quando você começou sua prece, amigo, aqui no capítulo de João, na Bíblia de Jerusalém, capítulo 15, versículo 14, Jesus diz assim, ó: vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos chamo amigos. Quando a gente chama Jesus de amigo, a gente está estreitando esse laço. A gente sabe que está nele, mas também está convidando Jesus a estar em nós. É muito gostoso ter um amigo. E a gente sempre tem um amigo, vê na figura do pai, da mãe, da irmã, do marido, da noiva. É muito bom ter um amigo. Mas essa relação de amizade implica responsabilidade também. A gente vive as expectativas, os desejos do amigo. Então, quando a gente diz, né, Luísa, amigo, a gente está assinando ali um contrato, um compromisso muito sério com Jesus. De realmente ser amigo dele, de não magoar esse amigo, de fazer o que aquele amigo gostaria que nós fizéssemos, inclusive na ausência dele, que eu digo, quando a gente se retira da casa espírita, do templo evangélico, da igreja católica, né, que a gente diz assim: Jesus, tchau, vou para casa. Sábado a gente se vê de novo. Como se Jesus estivesse num espaço físico. Então, quando a gente sai, a gente tem que lembrar que aquele amigo conta conosco em todas as experiências da vida. Então, muito bom, Luiz. Obrigado por ter começado com essa lembrança tão bonita. E continuando aqui na Bíblia de Jerusalém, João capítulo 15, versículo 15, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Conhecido com a leitura de Marcos, que a gente leu agora no Evangelho. A gente vai também fazer uma referência ao capítulo de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Né? E, a princípio, quando Jesus começa a falar sobre, a se colocar como videira, é importante a gente lembrar que a videira fazia parte do imaginário do povo judeu. Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu.
Então é importante a gente saber alguns detalhes que cercavam a cultura, as crenças do povo naquela época. E a videira estava tão ligada à imagem de Israel que se dizia, alguns profetas chegaram a dizer, que Israel era a própria videira. E quem seriam os ramos? O povo judeu. Quais seriam os frutos? Vivenciar a mensagem bendita, abençoada que eles iam recebendo pela boca profética ao longo dos séculos e séculos, até que a boca profética calou-se, passaram um período de mais de 400 ou quase 700 anos, né, Adelado? Eu particularmente não lembro bem, sem nenhum grande profeta para estar lembrando ao povo judeu da sua responsabilidade. Diz aqui o profeta Ezequiel que Israel é uma vide frutífera, é uma videira que dá frutos. Ainda um pouquinho mais na frente, o salmista, no Salmo 80, versículo 8, diz assim: trouxesses uma videira do Egito. Do Egito? É porque o povo judeu, a gente achava que o povo judeu era escravo como a gente conhece a escravidão no Brasil aqui, né? É um pouquinho diferente. Mas quando Deus permite que aquele povo se liberte daquela condição e vem para lá, é como se a gente estivesse trazendo uma videira que estava lá no Egito, que foi plantada lá, também plantada lá, e transportasse para Israel. Aí trouxesse uma videira frutífera do Egito. Isso está no Salmo 80, versículo 8. Tanto era assim que essa vinha se converteu no símbolo do povo de Israel. Na entrada do templo, no pórtico do templo, havia lá uma videira de ouro, algumas uvinhas lá, e muitos homens de posse, ricos, se sentiam orgulhosos, né, de terem contribuído com uma pequena porção de ouro para colocar lá. Né? Como a gente, eu tenho, por exemplo, um amigo que é muito católico, mora em João Pessoa, e ele contribuiu com a compra de uma nova imagem para a igreja de um povoadozinho perto de Patos ali. Ele está tão feliz, gente, mas ele está tão feliz que eu fico feliz em ver a alegria dele. O Alexandre Padre lembrou de me pedir que, rapaz, eu morando aqui em João Pessoa. Pois é, minha irmã, a necessidade rompe fronteiras, barreiras de tempo e espaço. E que bom que você pode contribuir. Que bom quando a gente pode contribuir na casa espírita, gente, chegando um pouco mais cedo, para ajeitar as cadeiras, passar um paninho nela assim. Ninguém me convidou, mas eu vou chegar lá hoje, com cara assim de quem não quer nada, e dizer: eu vim mais cedo porque eu não tinha nada o que fazer em casa, o que é que eu posso fazer hoje aqui para te ajudar? Meu filho, a equipe da limpeza ainda não chegou não, mas vamos ajeitando aqui essas cadeiras, passar um paninho. A gente começa a tomar parte no reino de Deus dessa forma. Começamos a ser amigos de Jesus aí. Eu lembro quando eu trabalhava na casa no Caminho da Luz, perdão, em Campina Grande, eu fazia parte da equipe da limpeza e geralmente a gente cuidava das cadeiras do salão do pessoal vinha. E dá preguiça assim, gente. Vamos ser humanos também, né? Dá preguiça, às vezes você está com aquele pano aí, eu olhava, meu Deus do céu, como tem cadeira nesse centro. Às vezes não está nem tudo ocupada, mas nem sempre ficavam ocupadas, mas aí você ia lá e pegava o paninho, aí dava uma meia sola, quando dava as costas, estava 2, 3, aí eu olhava, minha mãe sempre me acompanhava lá, porque ficava perto, ela disse: quer ver amanhã achar de sentar justo na cadeira que eu deixei suja? Aí eu voltava e limpava. Agora você pensar, eu dizer, e se for alguém que eu goste muito, se não for minha mãe, vai sair falando do centro espírita. E se for alguém que eu nem conheço, vai sair falando mal da equipe todinha, e eu estou nessa equipe. Então eu assumo um compromisso primeiro comigo mesmo. O dever é o dever da criatura, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. Primeiro a gente aceita Jesus, vivenciando Jesus dentro de nós, e aí a gente vai viver Jesus para os outros. Porque se a gente for fazer o caminho inverso, vou viver Jesus para os outros sem vivê-lo aqui dentro, a coisa dá errada. A gente vai ouvir aquela piadinha, só quer ser santo. E vai ouvir com justiça, viu? Vai ouvir com justiça, porque a gente primeiro tem que trazer esse amigo para dentro de nós. A gente tem que se comportar como os ramos dessa videira. E aí, já que a gente apresentou essa videira como símbolo de Israel, a gente viu que essa videira não deu os frutos que Jesus esperava. No próprio Velho Testamento aqui, a gente vê uma referência de que essa videira nem sempre ela trata de uma coisa tão positiva. Ela diz assim, que é um fato estranho no Antigo Testamento.
que nunca se use o símbolo da videira sem que se vá acompanhado por uma ideia de degeneração, de que a coisa não deu certo. Plantou-se, mas ela não frutificou, secou. E aí o Jeremias, o profeta Jeremias, se queixa de que o povo se converteu em sarmento de videira estranha. Eu vou ser honesto com vocês, eu não sei o que é que ele quer dizer com sarmento de videira estranha, mas passou para mim uma imagem negativa, assim como Isaías diz também, o profeta Isaías diz que a vinha se converteu em uma planta selvagem. Então, na minha ignorância, eu acredito, alguém conhece aqui o que quer dizer esse sarmento? Deve ser alguma coisa negativa, né, para a videira, porque logo em seguida Isaías também diz que ela se converteu em uma planta selvagem. Basta a gente imaginar que essa videira não estava dando os frutos que o pai esperava que ela desse. Então, gente, é como se Jesus tivesse dito aqui para a gente, olha, vocês creem que porque pertencem ao povo de Israel, que são verdadeiros ramos de Deus, vocês acham que só porque são judeus e membros desse povo eleito, por raça, por nascimento, que a gente realmente tem parte com Deus ali? É como a gente dizer assim, a gente acredita que só porque a gente está vindo na casa espírita, do templo evangélico, qualquer que seja a denominação do candomblé, que só por conta disso, que a gente agora vestiu um título, uma capa, uma roupa para vir para o centro espírita, que a gente tem parte com Deus. Esse é o ponto inicial, ou um dos pontos, tá certo? Não vamos generalizar, mas é a partir desse contato na casa espírita que a gente começa a encontrar Deus, mas achar que está aqui na casa espírita, compartilhando no Evangelho no Lar, que a gente tem parte com Deus, daí até lá é uma distância muito grande, porque a gente precisa se sentir parte dessa videira, como pequeninos ramos. E aqui Jesus, quando ele diz aqui, olha, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus chega e desafia toda a tradição do povo de Israel. Como é que ele ousa dizer que ele é a videira verdadeira? Porque a videira verdadeira era Israel. Os profetas já haviam dito que Deus trouxe a videira frutífera do Egito e plantou lá em Israel. Mas aí Jesus, com autoridade, é diferente de atrevimento, porque atrevimento é a gente que tem, mas com autoridade ele se coloca com a videira verdadeira. Porque não é o fato daquele povo ter sido judeu, não é o fato de nós sermos espíritas, pastores, evangélicos, cristãos, budistas, que faz com que a salvação seja alcançada. Essa salvação interior. Salvação não é uma coisa que está lá, que a gente pega lá um título e traz para casa, não. A única coisa que realmente nos mantém com Deus é uma comunhão íntima, viva, que é vivida todos os dias. Por isso que Jesus diz aqui que aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Sem Jesus a gente não faz nada, gente. E a gente pensa assim que, quando lembra de Jesus, eu pelo menos me acostumei muito na minha infância, adolescência, de lembrar Jesus apenas a figura humana que ele representou, né? Aquele corpo de carne. Mas estar em Jesus, viver Jesus, é viver o ideal, viver a mensagem que Jesus trazia para nós. Então, como ramos, quando a gente diz que nós estamos em Jesus, é porque aquela seiva que vem lá da raiz, e essa raiz estava profundamente ligada a Deus, porque Jesus disse por muitas vezes, eu e o Pai somos um só. Quando Jesus se coloca como a videira e nos convida a ser os ramos dessa videira, é porque a gente pega esse alimento do Cristo, essa seiva que fortalece, que nos impulsiona para frente, para que a gente produza, para que a gente dê bons frutos. Então, meus irmãos, quando Jesus faz essa comparação entre ele e a videira, ele sabia o que estava falando. Havia muitas vinhas pela Palestina toda, né? E o povo tratava todo mundo que tinha a sua vinha. Era uma planta muito especial, muito cuidada, inclusive, como toda planta, ainda mais naquela região seca, um pouco desértica, a água era escassa. E durante a poda da videira, eles faziam
no primeiro, segundo, terceiro ano, faziam várias podas nela, né? Aqueles ramos que de aparência mais frágil, que não floresciam, eles arrancavam. E arrancando os ramos que não estavam prometendo dar frutos, o que é que eles faziam? Eles fortaleciam os ramos que estavam ali já dando sinais de que podiam dar fruto. Por quê? Para que aquele ramo frágil, aquele ramo comprometido, não roubasse ou não comprometesse a seiva que era destinada àquele ramo que realmente já estava comprometido em produção. Então, a partir do terceiro ano é que a poda estava finalizada, os ramos estavam fortes já, aqueles que deviam frutificar e dar frutos já estavam prontinhos lá. Então, não era necessário mais poda. É uma particularidade do próprio cultivo. Quando estava amadurecido, em dezembro e janeiro, aí eles colhiam os frutos, faziam alguma poda pequena lá, mas era uma planta que realmente requeria cuidados especiais. Assim como o povo de Israel, aquele templo, que requeria aqueles cuidados. Olha, vamos podar aqui o orgulho. Gente, para que toda essa parafernália para fazer uma oração? Os sacerdotes com aquelas roupas todas, o ouro, os trajes exagerados, exaltando o luxo, a riqueza, todo um ritual para fazer uma oração. Então, quando a gente for orar também, será que a gente está se comportando como fariseu? Eu vou orar e fazer um ritual todo, e assim Deus está me ouvindo, porque à medida que eu estou orando, se eu oro muito, lá na frente eu vou fazer um caprichozinho para ver se Deus me atende. Porque afinal de contas eu venho orando, ó Deus, e o Senhor que tudo vê, sabe que eu estou orando. Mas não vai por aí, gente. A gente sabe disso. A madeira, só mais um último detalhe, a madeira da videira. Os ramos, aqui como diz lá na Bíblia de Jerusalém, ele diz aqui que os ramos são arrancados, jogados fora e secos, e eles vão secar. Isso na verdade é uma mensagem para nossa consciência. Olha, se a gente não está conectado a Jesus, nós vamos ser podados pelo Senhor dos Exércitos, que é o dono da vinha, que é o Senhor da vinha. E o que é que significa essa poda? A gente teve a oportunidade de nascer num lar cristão, com a família que a gente tem. Pode não ser a melhor do mundo, mas é a que a gente mereceu ter. A gente já consegue amar, expressar amor, receber amor. E se a gente, como ramos nessa videira, que é a família, e essa família está conectada com Jesus, se a gente não produz, o que é que o Pai vai fazer? O Pai não, a justiça. Porque Deus não é mau. O que é que a justiça faz? Olha, todo mundo está evoluindo, meu irmão, você não está? O que é que vai acontecer? Seus irmãos, seu pai, sua mãe vão desencarnar, vão conseguir, vão assumir compromissos maiores em outras esferas espirituais, onde não exista tanta dor, mentira, ódio, violência, e você vai permanecer aqui. E olhe lá se permanecer aqui, né? Porque a gente sabe que a gente está passando por um momento de transição, então essa poda é uma poda das nossas vidas. Se a gente não reagir, não se comprometer em dar fruto, a gente vai ser arrancado do seio dos que nos amam e do seio do que nós amamos também, e a gente vai ser deixado para trás. O bom de quem evolui é a vantagem, é porque lá de cima a gente consegue descer e ver e auxiliar os que ficaram embaixo. Mas quem está embaixo vai viver a saudade, gente. Quem está embaixo não pode subir toda hora não, para visitar os entes queridos. A gente vê, por exemplo, na imagem do próprio Emmanuel, quando vai se encontrar com Lívia, a sua amada esposa, quase sua alma gêmea, não é isso? Que diz que Emmanuel se dirigia a ela de joelhos. Olha a diferença. E Emmanuel, espírito que a gente tem como espírito evoluído. Mas veja só, não é Emmanuel que tem saudade de Lívia, que compartilhou de uma existência tão difícil e importante para mim, quero ver Lívia. Não é assim não. É Lívia que se encontra com ele. Então imagine isso na nossa condição humilde, rasteira mesmo de evolução, de muitas sombras ainda. Imagina ver um filho querido que não desejou produzir frutos no seio da própria família. Mas os pais, aqueles que verdadeiramente nos amam, nunca nos abandonam. E Deus permite que esses pais, esses irmãos, tios e tias, se transformem em verdadeiros anjos da guarda e voltam para velar por nós. É a beleza da vida, é a vantagem sempre da evolução, né? Então, gente, ele ainda diz aqui
que nós podemos ser ramos inúteis de 3 formas. Podemos nos negar por completo a ouvir Jesus, podemos ouvi-lo e logo servi-lo da boca para fora, e podemos aceitá-lo como mestre, e logo, diante das dificuldades que o caminho oferece, ou movidos pelo desejo de fazer nossa própria vontade, a gente abandona Jesus. E é isso que é muito importante aqui a gente frisar. A gente vai, aceita Jesus, começa a vivenciar um pouquinho, mas na hora da primeira dificuldade, a gente expulsa Jesus. Eu lembro que no livro Primícias do Reino, quando eu li, Amélia Rodrigues, tem uma passagem lá que chama o endemoniado gadareno, que fala do povo de Gadara, da região de Gadara, em que Jesus, numa passagem por lá, é expulso de lá. É um fato histórico da vida de Jesus, não é uma parábola. Que Jesus vai, tem um rapaz que estava lá possesso, que ele chama de endemoniado, na Bíblia, o endemoniado gadareno. E Jesus, quando ajuda aquele irmão, que doutrina aqueles espíritos, que ordena que eles abandonem aquele corpo, os espíritos fogem, em debandada. Havia uma vara de porcos ali nas redondezas. Os porcos, como animais sensíveis, viram os espíritos. Não quer dizer que o espírito entrou no porco e o porco ficou doido com o espírito de porco, não, viu? Os espíritos, o cavalo, inclusive, é um dos animais que tem a maior sensibilidade quanto ao plano espiritual. Então, os porcos saem disparados, se precipitam no abismo lá. Tá? E aí Jesus é expulso. Adivinha por quê, gente? Porque ele provoca um prejuízo financeiro àquele povo. E então o povo vai... Que é isso? Esse mexe aqui, chegar para cá. Que profeta é esse? Que profeta é esse que vem trazer prejuízo para nós? E aí o que é que esse livro me fez refletir essa passagem? Jesus estava em Gadara, eu imaginei que Jesus já estava em mim, eu me emocionei com a leitura. É assim que a gente entra em Jesus, a gente faz uma leitura evangélica, então a gente está em Jesus, a gente se emociona. Quem nunca chorou aqui durante uma prece, não se sentiu emotivo, tocado por uma força assim estranha, que eleva o pensamento, depois de uma leitura, de um filme bom, de uma música gostosa que a gente escuta, que nos lembra dos nossos compromissos espirituais. E aí eu lembrei todas as vezes não, vou ser honesto, algumas vezes que eu expulsei Jesus de dentro de mim, do jeito que ele foi expulso de Gadara. Por quê? Porque ele já estava dentro de mim, mas eu escolhi vivenciar uma vida de prazer. E o que é que eu fiz? Ainda hoje me dá aquele sentimento assim de culpa, porque eu sei que vez por outra eu estou repetindo isso. Olha como é que a gente expulsa Jesus. Saímos hoje da casa espírita, amanhã algum prazer mundano, seja ligado ao sexo desvirtuado, ao sexo o sexo pelo sexo, seja a droga, seja uma bebidinha inocente que acaba se transformando numa reunião chula, uma conversação chula, doentia. Não estou condenando aqui o sexo, que é uma coisa linda e gostosa também, muito boa. Não vamos aqui usar de puritanismo falso, não. Sexo é muito bom e é uma necessidade da natureza humana. Quem acha capaz, quem consegue tomar uma taça de vinho de uma maneira, eu vou dizer assim, para compartilhar um momento saudável com a família, à mesa, sem entetecer com isso uma conversação chula, eu também admiro. Eu já não bebo mais, mas respeito muito quem tem esse autocontrole. Então, gente, quando a gente começa a escolher esse caminho da droga, saiu da casa espírita, cruzou com o vizinho, meu amigo, tu viu o que Aderaldo fez? Aí entra na maledicência. Aí a vizinha, é o irmão com a irmã, que cai na inveja, no egoísmo. E é isso que a gente faz. A gente expulsa Jesus do jeito que os gadarenos expulsaram ele. A gente expulsa Jesus quando a gente tem um compromisso com a casa espírita. Diz, mas rapaz, eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Não, vou terminar. Casa espírita, nesse sábado tem. A gente está expulsando Jesus, gente, diariamente de nossas vidas. Então vamos nos fazer, não vamos botar para fora esse amigo que Luísa lembrou, esse amigo que Jesus mesmo diz aqui, já não vos chamo de servo. Porque servo, gente, é uma pessoa contratada. Se essa casa pudesse pagar aqui alguém para fazer limpeza, está tudo prontinho aqui para a gente só chegar, evangelho, leitura, passa e embora, depois as pessoas vêm aqui. Esses são servos. Porque os servos não têm parte com o Senhor. Mas quando a gente é chamado de amigo, é porque a gente realmente deseja ver a amizade. Através da amizade, a gente quer ver aquele amigo sorrindo, quer ver aquele amigo feliz.
E a gente também se engrandece em ver o amigo sorrir. São os frutos que a gente está oferecendo a Jesus. E nessa passagem ele fala muito aqui em permanecer em Cristo. Se permaneceres em mim e eu em vós, então, o que quer dizer essa frase? Ele, lógico, tem um sentido místico, mas nem sempre a gente está vivenciando essa mística diariamente, que é esse Jesus, estou em oração no trabalho, estou em oração no ônibus, estou em oração em casa. Não estou dizendo aquela coisa farisaica de estar sempre orando, não. Mas de buscar estar sempre vibrando o pensamento, num plano um pouquinho mais elevado do que a gente... Olha, Divaldo sugere uma coisa: toda vez que vier um pensamento ruim, negativo, a gente escolhe uma passagem agradável que a gente já viu na vida, que viu num filme. É uma forma da gente ir se libertando aos poucos. O ideal é a gente parar e fazer uma profunda reflexão. Por que é que eu estou sentindo raiva? Por que é que eu estou planejando fazer isso? Se eu, compartilhar aqui do inferioridade de mim, vou ter uma reunião amanhã com o Fábio no trabalho. E nessa reunião eu vou discutir alguma coisa, algum ponto de vista contrário ao de Fábio. Gente, eu já vou preparado para dizer a Fábio um monte de verdade. Olha que coisa. A reunião nem aconteceu, eu ainda nem sei qual vai ser a posição de Fábio, mas eu já estou me preparando, já estou entrando na defensiva. Toda vez que eu percebo isso agora, eu paro e digo, meu Deus, o que é isso? É falta de humildade, porque eu não consigo ouvir a opinião diferente de um irmão. Então eu venho me trabalhando muito nisso. E convido Jesus a estar comigo. Pelo amor de Deus, Jesus, vai nessa reunião comigo, porque o Fábio não é gente não, viu? Aceitou. Tá dizendo? No trabalho, Fábio? Jesus, ainda bem que a gente não trabalha junto. Porque, gente, a gente convida Jesus nisso mesmo. E eu sinto vergonha. Mas, rapaz, como é que eu já estou julgando uma coisa que ainda nem aconteceu? E o que é que isso provoca? Já um dia antes já me dá azia, eu já fico nervoso, a gente já não dorme bem. Né? Tudo por quê? Porque você decidiu julgar o seu irmão. E a gente não é bom em julgamento. A gente vai ver no capítulo 7, versículo 7, que Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. Não é só no julgamento com o outro, não, é até na hora de pedir. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas bobagens que passam, às vezes, até despercebido na vida da gente. A gente vai usar aqui uma analogia, por exemplo, daqui do que é permanecer em Cristo. Toda analogia é fraca, né? Mas vai servir para que cada um aqui trata aqui de acordo com a sua sensibilidade, se isso pode ajudar de alguma forma, tá certo? Vamos supor aqui que uma pessoa caiu em tentação, pessoa da nossa convivência comum, né? Ela está se encaminhando para a viciação e está afundando, ela está realmente numa descida vertiginosa, ó. É do poço para baixo. A gente pensa que o poço tem fim, mas ele não tem fim, não. E aí, agora a gente pensa assim, ó, essa pessoa que está nessa queda violenta da moral, dos costumes, desse costume que eu digo assim, de estar vivenciando pelo menos esse padrão mínimo de comportamento que a sociedade espera de nós, que nós sejamos bons cidadãos, que a gente trate com urbanidade, com delicadeza as pessoas no ônibus, nas ruas, nas feiras. E aí supõe agora que essa pessoa tem um amigo muito forte. É um amigo que o ama e que também se faz amar. Há só uma forma dessa pessoa que está lá, que está cair aí, de ser salva. Através desse amigo. É um amigo muito forte, que ama e se faz amado também. Então esse amigo vai lá e resgata essa criatura que estava em queda. Então a gente vai e esse amigo vai ficar ao lado do irmão e ele vai se recuperando e ele vai readquirindo as suas forças, recobrando a sua consciência, realinhando seus pensamentos, fazendo novos planos. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo vai-se embora, tá? Mas aí ele, caindo em si, lá do meio para o fim da parábola, ele diz, aceita, eu tenho que me realinhar com Cristo. Ele faz o caminho de volta, né? Então é esse caminho de volta aqui, esse amigo vai nos socorrer. E aí ele fica conosco. E nós estamos nele e ele está em nós.
É como Jesus e a videira. Se permaneceres em mim e eu em vós, então a gente está sempre com esse amigo aqui. Se a gente decide se separar desse amigo, porque se libertar denota que a gente está ali à força. Mas se a gente decide se separar desse amigo, o que é que vai acontecer? Porque a gente agora decide que vai vivenciar por conta própria, a própria vida, o próprio caminhar. A gente vai voltar a cair. Quem é esse amigo aqui dessa analogia, gente? É Jesus. Se a gente está em queda, Jesus vem a nos salvar. A gente precisa estar de coração aberto. Quando a gente está com Jesus, quando a gente se separa dele, quando a gente age como esse ramo da videira aqui, que não quer dar fruto, a gente seca, cai. Às vezes o pai nem vai lá e faz essa poda, porque o ramo, quando não se compromete com a seiva, com a videira, não se compromete com dar fruto, ele sozinho seca. A primeira ventania, que é a dificuldade, cai no chão. E olha lá a madeira da vinha que não produz. Ela é tão inútil que no próprio seio do povo judeu, era uma das regras do templo lá, você não podia oferecer, havia um período do tempo em que você tinha que oferecer madeira, que era para se queimar, incenso não, se queimar as oferendas que eram deixadas no templo. Nem para isso ela servia, porque é uma recomendação lá de Levítico. Não traga para cá nem madeira de videira, porque nem para isso presta. Então, olha a situação da gente. Se a gente não se comprometer com Jesus, de permanecer nele, nem para ser queimado a gente vai servir. Que coisa triste. Então, tomara que a gente mude aí, né, e realmente se recupere ao longo dessa jornada, para que essa independência, essa falsa independência, não venha a nos separar de Jesus. A gente pode eleger um amigo, um parente próximo que já venceu muita coisa, porque a gente acha que é difícil ser santo dentro de casa, é difícil ser santo, fazer milagres na própria terra, né? Mas a gente já consegue sim, gente, reconhecer num amigo próximo uma pessoa que já venceu uma coisa que a gente ainda não venceu. E a gente diz, olha, se Socorro venceu, eu também venço. Socorro superou isso, se Socorro já consegue assumir um compromisso aqui, por que não eu? E o que é que a gente pode fazer aqui? A gente já carrega essa imagem de Jesus em nossas vidas, porque a gente já viu tanto esse Cristo crucificado, já viu tanta imagem de Jesus, a gente já lembra de tantas leituras edificantes aqui, que a gente já pode ter uma foto de Jesus aqui em nossas vidas, em nossos corações. E toda vez que a gente se sentir tentado, a gente corre, entra no silêncio do quarto, no íntimo aqui do nosso coração, olha para a foto de Jesus, sorrindo, sem aquela cara carrancuda. Já vai roubar, já vai pecar, já vai mentir, já vai ser agressivo de novo, intolerante. Não gosto disso não. Não, esse não é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Esse não é o mestre que esteve entre nós. Jesus tem um sorriso suave, gentil, de amigo. Toda vez que a gente chegar para Jesus, com as dores, com os sofrimentos, com as maldades que a gente carrega, não se preocupa não, que Jesus não vai estar lá com aquela cara carrancuda lá não, esperando para reclamar, para brigar, para dizer que desse jeito, Alexandre, vai para o Sheol, vai para o inferno, vai para o umbral. Desse jeito não dá não. Jesus está lá com um sorriso amigo, nunca condenou ninguém. Lembra da mulher equivocada, a mulher adulta? Nem eu te condeno. Ele primeiro pergunta, onde estão os que te condenavam? O mestre foram embora, partiu, por nem eu te condeno. Vai por tua vez, não torne mais a pecar. Quando Jesus diz vai, nesse encontro que a gente vai em busca de Jesus, dessa foto de Jesus, ele vai dizer, que é isso, meu irmão? Vai, dando a oportunidade de que a gente siga em frente. Jesus não diz, olha, volte e vá lá resolver todo o seu passado, não é assim não. Esse seguir em frente também implica em consertar o passado, mas é um em frente em que a gente ama, tolera, perdoa mais, em que a gente vai lá e diz, olha, me perdoa, eu realmente me equivoquei, eu não queria ter dito aquilo para você, eu queria ter feito diferente. É tanto que a palavra pecado, gente, como foi passada para a gente, ele tem um sentido um pouquinho diferente. Ele chama, na tradução grega, chama de armatia, né, que é errar o alvo. Então essa palavra pecado, do jeito que foi trazida para a gente na cultura cristã que a gente tem, ela é totalmente equivocada. O pecado tem um peso aqui que a gente diz, eu cometi um pecado. Não. Toca agora, eu cometi armatia. Eu cometi um erro. Eu quis acertar, mas errei.
Eu achava que era o melhor para a minha vida, mas quando eu fui grosseiro com você, na verdade eu errei. Então eu não cometi um pecado, eu cometi um erro no trajeto. Eu queria ser feliz, mas o meio que eu encontrei foi de ser intolerante. Então a gente começa a trocar. E outra coisa, troca pecado também pela palavra responsabilidade. Essa palavra dá medo. Porque quando a gente diz assim, eu pequei contra você, meu irmão. Não devia ter feito isso, não devia ter lhe provocado esse prejuízo. Mas eu tenho responsabilidade sobre isso e eu vou assumir a responsabilidade de reparar na medida do possível das minhas forças, contando com o seu perdão e com a sua tolerância. Eu me humilho, porque é necessário. Eu vou assumir a responsabilidade. Essa palavra pecado deixa de existir quando a gente assume responsabilidades na nossa vida. Então, meus irmãos, o segredo da vida de Jesus foi seu contato com Deus. Quando ele mesmo, por diversas vezes, diz, eu e o Pai somos um só. Esse contato com Deus, e é esse o segredo que a gente tem que incorporar em nossas vidas, de mantermos esse contato com Jesus. Orando pela manhã, isso é quase que um antisséptico pela manhã que a gente faz uma oração. A gente acabou de acordar, olha, toda vez que a gente vai dormir, é como se a gente morresse no campo, no plano físico, e todo amanhecer, na verdade, é uma nova encarnação que a gente tem. É uma oportunidade, é como se fosse uma nova vida. E olha que a gente está entrando no carro do dia, a gente não sabe se vai desembarcar à noite não, viu? Ao longo do dia a gente pode se desvincular da vida física, e aí? Então, existe, por exemplo, gente, um livro judaico que chama de Sidur. O professor Severino Celestino fala desse livro no Sermão do Monte. Nesse livro, é muito importante para o judaísmo, ele cita 4 tipos de orações. E nenhum deles, ele frisa inclusive, que nenhum deles é mais importante que o outro. Nenhum tipo de oração é mais importante que a outra. Mas alguém lembra aí qual é o tipo de oração que a gente mais faz a Deus? Alguém consegue lembrar? Pai Nosso. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está se dirigindo a Deus para o quê? Para pedir. Essa é a oração que mais vem à nossa boca. A primeira vem pedir, a segunda vem de agradecimento, porque a gente já consegue se agradecer a Deus. E a terceira de louvor. A quarta, que eu só lembro de ter visto isso, a primeira vez que eu vi foi no livro do professor Severino Celestino, que chama de introspecção ou confissão. É uma prece que todas elas são importantes, tá certo? Mas essa de introspecção e reflexão é aquela que a gente deita, se recolhe no silêncio, onde a gente puder, e diz assim, meu Deus do céu, olha como eu estou, vem ficar comigo. E aí a gente se recolhe ali e diz a Deus, olha, eu ainda sou assim, eu ainda preciso tanto de Ti, Jesus, eu ainda tenho tanto a caminhar, eu nem consigo lembrar de minhas vidas todas passadas, eu queria ter pelo menos uma chance assim de ver até onde eu caminhei. Mas aí não se preocupa não, porque os Espíritos já nos disseram diversas vezes que a gente está mais perto da sombra do que da luz. Então, deixa isso para lá. A gente só pede que Jesus esteja sempre conosco. Essa parte de introspecção é de buscar se reconhecer, e também a confissão. Mas, Jesus, fica comigo, porque eu ainda sou tão infantil, eu ainda estou na infância da minha espiritualidade. Eu preciso de Ti, eu preciso estar nessa videira, ligado a Jesus, para que Jesus, em conexão contigo, me faça dar frutos, para que o Teu nome, para que Tua glória seja vista pelos homens. É interessante esse livro, porque a gente faz sim, por exemplo, a peça de agradecimento. Um amigo que nos visita, que traz algum recurso para a gente, até mesmo uma conversa fraterna, a gente está com a cabeça cheia, aí lá chega aquele cara, meu Deus do céu, mas chegou logo agora, e a gente tem que receber um amigo, e recebe, mas a conversação vai fluindo tão gostosa, tão alegre, divertida, né? Iluminada, laureada por alguma mensagem do Evangelho, alguém lembra uma passagem bonita, compartilha de alguma vitória, que quando o irmão vai embora, a gente mesmo diz, Saderaldo, muito obrigado, viu, cara? Foi muito bom ter falado, foi Deus que te colocou hoje aqui, viu? Graças a Deus que tu apareceu. Olha a gente agradecendo a Deus. Eu acho que foi, me perdoe porque eu não lembro bem, mas eu acho que foi Raul Teixeira,
palestrante espírita, que diz, olha, eu sou o cano sujo, por onde a água límpida do Evangelho vai passando, vai fluindo, e aos poucos ela vai carregando as impurezas. Então, ó, a graça de Aderaldo é de servir a Jesus, de ser uma ferramenta de Deus para fazer o bem. Então, eu não preciso agradecer a Aderaldo não, se bem que é meu dever de irmão, de cristão, dizer, meu irmão, que coisa boa que tu teve aqui. Mas Aderaldo já foi abençoado, porque servir a Deus, servir a Jesus já é uma bênção. Quando a gente está aqui na casa espírita, ajeitando uma cadeirinha dessa, a gente está servindo a Jesus. No passe, quando a gente diz ali, olha, toda cura, toda glória e honra é em nome do Senhor. Está na Bíblia, a gente não vai mudar isso não. Ah, mas eu estou doando meu fluido magnético. Tá, que coisa boa. Você já se candidatou para ser aí um dos trabalhadores da última hora. Mas não pense não que essa graça é sua. Nós somos ferramentas da misericórdia divina nas mãos de Jesus. Deus autoriza, Jesus pega a gente, e quanto melhor essa ferramenta é, esse coraçãozinho nosso aqui é, melhor ela trabalha, melhor ela serve aqui no passe, melhor ela orienta o irmão em casa, a esposa, o filho, a filha, Fábio. Melhor a gente vivencia o Evangelho. E aí essa ferramenta continua sendo utilizada por Jesus e ela vai sendo aprimorada. Ela vai sendo convidada para participar de outros encontros fraternos. Então é essa a graça que a gente tem. Não vou servir a Jesus não tem, só quem ganha é o outro, eu não ganho nada não. Ganha sim, gente. É isso que é, isso também é o que significa estar conectado nessa videira com Jesus. Ele diz aqui na passagem que a gente leu do Evangelho, pedi e obtereis, sobre a eficácia da prece, ele diz aqui, ó, Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Razão e inteligência, isso quer dizer pedir com sabedoria. Ele diz também que a vontade, que Deus não nos deu a vontade para não querer. Esse é o buscar. Você tem vontade, mas não busca. Para quê está servindo isso? E a atividade, Deus também não nos deu para que nós fiquemos inativos. Esse é o bater. A gente tem que ter atividade. Pedir, buscar e bater. A gente pede com sabedoria, busca porque movimenta a vontade, e depois o bater, que é a atividade. Não vamos pedir a Deus e achar que a coisa vai cair do céu, não. Conforme a gente leu aqui em nossa leitura. Ele diz ainda, olha, no Livro dos Espíritos, a questão 660, Kardec pergunta, a prece torna o homem melhor? Resposta dos Espíritos, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Daqui já dá para a gente entender aqui quando é que Deus realmente vai atender as nossas preces. Quando é para vencer as tentações, gente. Quando ele diz aqui, ó, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Tem um exemplo aqui que a gente pode citar aqui. Hoje eu falei no Novo Mundo e eu lembrei desse exemplo. A gente já consegue se emocionar, por exemplo, com um irmão nosso, um vizinho que está lá, um parente próximo, por exemplo, está com câncer terminal ou numa fase muito aguda da doença. A gente já se sente tocado por isso. A dor do outro, felizmente, já consegue tocar nossos corações. E aí a gente pega e diz assim, meu Deus, eu vou orar por ti. Mas essa criatura nem pode pagar por um tratamento caro de saúde. Jesus, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, pelo menos uma quadra para que eu pudesse, com dinheiro, ajudar meu irmão aqui. Eu juro, eu tenho certeza que eu ia pegar boa parte desse dinheiro aqui e ajudar meu irmão aqui em tudo que ele precisasse. Eu sei que com tua glória, com tua misericórdia, ele há de se curar. Deus tem a curiosa mania de ouvir nossas preces. Então tome muito cuidado com o que você vai pedir a Deus, viu? Muito cuidado. O Pai Nosso, por exemplo, a gente devia pensar muito antes de orar o Pai Nosso, porque, eita, e agora? Eu vou dizer por quê. Vamos terminar o caso da Mega Sena, né? Deus foi lá, ouviu que o seu coração realmente está tocado pelo problema que seu irmão está enfrentando, e aí Deus disse, que coisa bonita, Alexandre já consegue sentir aí compaixão pelo próximo, e está pedindo uma Mega Sena. Meu irmão, meu filho,
Se você pudesse lembrar o mal que o dinheiro já lhe fez em todas as outras vidas que você teve, a desgraça, os crimes, a doença do sexo, da droga, da viciação chula, que o dinheiro já lhe proporcionou, se eu lhe der isso agora, eu vou estar sendo um pai verdadeiro? Então Deus escuta as nossas preces, mas Ele atende porque Ele é um pai excelente. Ele atende somente a excelência da nossa necessidade. E aí o que é que Ele faz? Alexandre, inspira. Vai lá na casa do teu irmão. Aí Alexandre pega, 4 horas da tarde, eu moro em cima da Pop Loterias, no São José, em cima, meu quarto é em cima da lotérica. Eu durmo em cima do dinheiro, dos milhões. Aí jogo, mas vou visitar o irmão que está com câncer. Morto de feliz porque eu sei que Deus me atende. Pedi e obtereis. E vou, disse, meu irmão, que coisa boa, não sei o quê. Olha, eu também sou espírita, eu posso aplicar um passe? Eu sei que você é católico, na hora da dor, né, gente? A gente aceita ajuda de todo lado, pode ser pastor, o que for. A gente também, como espírita, a gente aceita de tudo. Então, posso te aplicar um passe? Pode, claro. A gente vai lá e, por Jesus, por misericórdia e graça de Jesus, a gente alivia a dor daquele irmão. Se não curar, pelo menos a gente trouxe um alívio. O que foi que a gente fez? Aliás, o que foi que Deus fez? Ouviu o nosso pedido. Ouviu o nosso pedido. Você não queria ajudar? Você foi tocado de compaixão. Você foi lá e olha, aquele câncer que naquela noite ia provocar náuseas, vômito, um mal-estar terrível, dores lancinantes, teu passe magnético, tua oração, a tua presença, a conversa fraterna, aquele sorriso que você conseguiu extrair daquele corpo cansado, cheio de dor, aliviou uma noite todinha. E aí tu volta para casa, tchau meu irmão, é que eu estou indo agora que eu tenho certeza que Deus vai ouvir minhas preces e hoje a Mega Sena vai ser transmitida ao vivo. Corre para casa, chega lá, não acertasse uma dezena. Deus ouviu suas preces ou não? Ouviu mesmo. Ouviu pelos dois lados. Ouviu porque Ele deu a oportunidade de chegar lá e prestar o auxílio ao irmão. Ouviu porque não lhe deu o que você quis. Então, olha, não é a fórmula, a quantidade de prece, o ritual, não é a gente seguir o caminho de Jesus direitinho, para lá na frente a gente fazer uma prece com capricho. Diz assim, olha, eu venho seguindo tudo direitinho, viu Jesus? Centro Espírita, tudo certinho, pá. Mais de um mês que eu não lhe peço nada. Eu só queria isso. Não, não adianta não, não é assim não. Deus não funciona assim. O capítulo 7 de Mateus nos lembra justamente disso aqui. Ele começa dizendo aqui, ó, não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados. E com a medida com que medis sereis medidos. Olha, quando a gente vai pedir, tá certo? A gente já está lembrando disso aqui. Até na hora de pedir, a gente julga mal o que realmente a gente precisa. Por que vendo o irmão sofrendo, a gente não pediu, por exemplo, para ser uma ferramenta, um instrumento de cura na vida daquele irmão? Olha, eu não posso levar a graça, não posso levar a cura, mas Jesus me permita que eu leve pelo menos um pouquinho de alívio para aquele irmão. Então, olha, pedi e obtereis, porque diz aqui, pois aquele que o que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é uma verdade eterna, mas Jesus está no capítulo 7 também de Mateus. Jesus já está dizendo lá no início do capítulo, lembra, Adelante, que a gente estudou, capítulo 7, versículo 1, a gente não é bom em julgamento, gente. E o pai, todo pai, que ele diz aqui no começo, olha, quem é o pai que o filho lhe pedindo pão, lhe dá uma pedra, lhe pedindo um peixe, lhe dá uma serpente? Se vós, sendo maus do jeito que sois, consegue dar boas coisas a seu filho, imagina o pai que está nos céus. E a gente, o que é que Jesus quer dizer com isso, meu Deus? Fica um pouquinho confuso, porque, olha, traz para a vida comum os que já são pais. A gente também consegue ser pai, por exemplo, de um sobrinho que a gente educa, que a gente tem a obrigação de transmitir valores morais, inclusive vivenciando o Evangelho. Os que vão ser pais, os que vão ser mães, tios, os que assumem a responsabilidade. Quando, por exemplo, um filho seu chega e... Papai, por favor, eu queria tanto ir para o show ali do Bel, só das antigas, mas por favor, mas você sabe que seu filho está andando com uma turminha
um pouquinho assim, mas meu filho, eu confio tanto em você. Você ainda não caiu no mal, não desvalou, não está em queda. Você ainda é uma criatura que está comprometida com Jesus. Não se afasta, não. Não age como essa videira que está se separando, esse ramo que está se separando, querendo se separar da videira. Mas, meu pai, por favor, só um pouquinho. Olha, eu vou beber só um pouquinho. Pronto, olha, pediu para ir para o show. Beleza. Mas já disse a real intenção. Eu quero me entregar aos prazeres da carne. Porque, gente, não vamos se culpar porque a gente gosta de Bel, não. Eu gosto muito, inclusive das antigas. Né? Gosto. E não me culpo por isso, não. Porque eu também já consigo gostar, por exemplo, de um pouquinho de música clássica. Toda a versão da Ave Maria eu adoro. Quer me presentear? Manda um áudio da Ave Maria, em qualquer versão que você achar, eu acho lindo. Então a gente ainda está nesse balançar aqui. A gente não pode se deixar levar, primeiro, as coisas do reino dos céus, depois as outras coisas, os compromissos. Mas aí o pai vai negar? Não, o pai vai dizer, tá bom, você vai para o show. Filho, ó, a alegria. Mas você só vai com o dinheirinho do show, tá certo? É no caso do irmão aqui. Olha, você quer ajudar, mas você vai ajudar somente nessa parte aqui. Não vai ajudar com dinheiro não, porque senão você vai se desgraçar. Pior, gente, era quando a gente ouvia dos pais. Quer ir pro show, né? Pois vai. Só que eu vou também. Sabe, pois agora eu não quero ir também mais não. Porque sabe que coisa boa não ia fazer lá. Então, gente, isso serve de reflexão pra gente. Olha, às vezes a gente quer ir para um show, mas quer expulsar Jesus antes. A gente quer se separar como um ramo, como quem diz assim, eu já fui para o centro espírita, né, sábado, então posso ir vivenciar um pouquinho de músicazinha, né, descendo até o chão. Não, não é por aí não, tá certo? Então a gente vai, mas leva um amigo, leva esse amigo aqui que Jesus diz aqui, já não vos chamo de servo, mas de amigos, porque a gente tem parte já com Jesus. Então leva a sua dignidade para o show, não se separa não, não pede a Jesus para ir para o show sem ele não. Melhor ainda, pede a Jesus para que seja inspirado, para que seu pensamento deseje cada vez mais coisas mais elevadas, que outros projetos na sua vida se apresentem, porque aí a gente começa a fazer parte. Olha, esse pedir é muito perigoso mesmo, porque olha, quando a gente vai dizer, por exemplo, Pai Nosso, só de dizer isso, quando a gente pede para o filho passar no Enem, a gente está lembrando que quando a gente diz Pai Nosso, ele é Pai meu e também do outro filho que tu não está nem preocupado, que passa no Enem, tu está pensando só no teu. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino. Então a gente começa a dizer, eita, eu estou pedindo aqui, pedir a Jesus agora para ganhar um carro novo, um emprego novo, alguma coisa mundana, né? Que venha o teu reino. Aí quando a gente diz que venha o teu reino no meio do Pai Nosso, a gente já diz tudo que pediu antes. O reino de Jesus é um reino de glória, é um reino de espírito, é um reino de pensamento, de vivência na fé, de fraternidade, de tolerância, de bondade. Então vai rezar o Pai Nosso, cuidado com o que vai pedir, viu? Porque pode até pedir antes. A gente primeiro elenca os pedidos todinhos, agora Jesus, Pai Nosso com força, que é para o Senhor me atender em tudo mesmo. Venha o teu reino. Aí a gente pega e diz assim, mas que se faça a tua vontade, na terra como nos céus. Aí, duas coisas aí que você já dançou. Tudo que você pediu, aí Deus... Estou ouvindo, Alexandre, muito bem, ainda bem que você olha o Pai Nosso com fervor aí muito grande, meu filho. Parabéns. Você pediu um bocado de besteira que só vai atrapalhar a sua vida. Pediu luxúria, pediu prazer, pediu dinheiro para participar daquela confraternização de amigozinho lá, que só vai rolar aquela conversação chulinha. Você não está disposto a ir com Jesus. Então você está pedindo tudo isso. Mas ainda bem, Alexandre, que você rezou o Pai Nosso e você disse que se faça a tua vontade e não a minha. Deus ouviu. Então cuidado quando for rezar o Pai Nosso. É melhor pedir e antes de dormir com o olho fechado assim. Não vou nem rezar o Pai Nosso, vou logo fechar o outro. Porque se orar, Deus vai ouvir. E a gente já não nos culpemos por essa vivência que ainda faz parte da nossa humanidade. Não é para ninguém sentir culpa de gostar de Bel, de U2, né, Aderaldo? A gente perdeu aí um final de semana de Casa Espírita porque a gente foi assistir um show aí. Eu, Aderaldo e Vanderlei. A gente não se culpa, né? Não se culpa porque a gente ainda precisa dessas coisas. A gente ainda precisa dos amigos, gente.
precisa sim de conversar, de brincar. Eventualmente a gente escuta uma piada desagradável, um comentário preconceituoso, mas a gente faz o que Luísa lembrou na prece. Amigo Jesus, amigo divino. Eu sou seu amigo, mas Jesus está aqui comigo também. Então, Jesus condiciona esse tudo que pedirdes, se permaneceres em mim, e eu em minhas palavras e em vós, tudo que pedir vai ser ouvido, tá certo? Então, olha, se for para pedir, para ajudar, para tolerar, para compreender, para deixar de ser maledicente, malicioso, mau, invejoso, preguiçoso, se for para pedir para dar força, para vir chegar um pouquinho mais cedo na casa espírita e ajudar, para se candidatar, aprender a dar um passe aqui, para limpar ali a prateleira, para lavar um prato em casa, porque hoje não é meu dia, mas hoje eu vou lavar. Se for para pedir essas coisas, conforme é a vontade de Deus, então crede que já o recebeste. Então que Deus nos abençoe, tomara que a gente peça sempre essas coisas boas, tá certo? Se a gente vai para Bel, vamos com Jesus levar dignidade para mostrar a esse povo como é que se comporta, tá certo? A gente começa a pedir a companhia de Jesus, que Bel vai ficando lá no passado e a gente vai ouvindo o Semearte, Tim e Vanessa, a gente vai ouvir essas versões da Ave Maria, vai começando a trocar de vibração e muda também a vibração da música, sem se culpar, viu gente? Sem se culpar. Deus nos abençoe, muito obrigado, gente. Obrigada, Alexandre, por compartilhar conosco essa mensagem, né? Colocando em evidência 2 pontos aí, que é o nosso relacionamento com Jesus e com Deus, que devemos ter esse relacionamento íntimo, buscar nas nossas orações, ter esse relacionamento próximo, né? Colocar ele como nosso amigo, dentro da simplicidade, se apresentando como somos, de verdade.